Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Física para o Ensino Médio. Tá? Agora nós estamos tratando sobre o assunto de oscilações em ondulatória. Né? Na última aula nós falamos sobre o que era o movimento harmônico simples, o MHS. E hoje nós estamos aqui, né, nesse cenário paradisíaco, né, nesta praia linda aqui de Coqueirinho, na Paraíba, né, para dar a aula sobre ondulatória, né, para explicarmos o conteúdo de ondulatória. Né? Invejosos dirão que é só um fundo de, de Zoom, de Google Meet, mas se você não sabe de praia, não vem aqui encher a paciência aqui com o meu local de trabalho, aqui meu escritório na praia. Tá? Vamos começar aqui a nossa aula sobre ondulatória. Tá? A aula de hoje é uma aula introdutória sobre o que é o conceito de onda, né? O que são as grandezas envolvidas com ondas. Nós não vamos entrar propriamente nos fenômenos ondulatórios, mas nós vamos explicar o que são as ondas, né? Não é nem o que é, mas o que são as ondas, né? Eu sou o professor João Marcos Maciel, vamos aqui comigo. Então, quais são os conteúdos que nós vamos ver na aula de hoje? Nós vamos ver o que é uma onda, a classificação das ondas, né, quanto à sua natureza, quanto ao seu tipo de propagação, quanto às suas dimensões, né, se é unidimensional, bidimensional. Né? Nós vamos falar sobre a polarização das ondas transversais, a descrição matemática das ondas. Então, o que são as grandezas associadas com as ondas? Algumas nós já vimos lá no movimento harmônico simples, a ideia é a mesma, só é adaptada aqui para o conceito de ondas. A função característica de uma onda, ela é muito parecida, né, com a função característica do movimento harmônico simples, né, que é uma função cosseno, mas não é a mesma, tá? Não é a mesma função, elas são parecidas, mas a função característica é diferente, tá? Depois nós vamos falar aqui sobre superposição de ondas. Tá? Quando uma onda passa pelo mesmo espaço de outra onda, o que acontece? Vamos falar sobre velocidade de uma onda. Como é que nós calculamos a velocidade de uma onda? O que é frente de onda? O que é raio de onda, né? E, por último, né, o princípio de Huygens, que é um princípio importante lá quando a gente for falar sobre os fenômenos ondulatórios. Então, aqui a gente vai pegar todo o arcabouço, né, toda a bagagem teórica para a gente poder discutir os fenômenos ondulatórios na próxima aula. Ok? Então, vamos aqui. O que é uma onda? Faltou aí um ponto de interrogação aí que eu esqueci de escrever, né? Mas é uma interrogação, uma pergunta. O que é uma onda? Né? Então, antes da gente falar sobre, sobre as propriedades da onda, nós temos primeiro que entender o que é a onda, né? Porque o conceito físico de onda é conceito diferente, né, do conceito do senso comum sobre o que é onda. A primeira coisa que vem na cabeça da gente quando nós falamos sobre o que é uma onda são as ondas do mar, né? Olha, as ondas do mar, elas antes da arrebentação, né, antes delas darem aquela quebrada, né, perto da praia, elas dentro da física, elas estão dentro do conceito de onda. Mas depois que elas quebram, né, depois da arrebentação, elas já começam a fugir da ideia, né, do que é onda, né, passa a ser uma oscilação, porque elas têm uma onda, no sentido físico, ela não pode carregar matéria, ela não pode transportar matéria de um lugar para o outro, né? Mas ela transporta somente energia. E depois da arrebentação, ela transporta matéria também. Né? Estamos aí completando 10 anos, né, do tsunami no Japão. E o tsunami da Indonésia foi em 2004 também, né, no Oceano Índico, né? Então, as tsunamis, né, qual que é o grande perigo delas? Elas entram, né, na Terra e começam a carregar matéria, né? Elas vêm com muita energia, então tem um grande transporte de energia do terremoto até a costa. E aí aquela onda,
né, vem carregando energia e ela passa a transferir a energia para os objetos depois da arrebentação, e aí vem aquela onda, né, vem aquela enxurrada de entulho, né, se você estiver no meio do caminho, né, esse entulho aí vindo a 50, 60 quilômetros por hora, né, ou até mesmo mais rápido, né, causam danos terríveis nos prédios, nas construções, né, e podem até matar as pessoas, como ocorreu, né, no Japão há 10 anos atrás, né, destruiu a usina de Fukushima, porque teve um grande transporte de energia, e essa energia, quando chegou na área de arrebentação, né, aí tem a interação da onda com a matéria, né, e aí você começa a ter transporte de matéria, e isso vai destruindo tudo que passa pelo caminho, né. O que são ondas também, né? Outra ideia, né, são ondas artificiais, né? Elas parecem ser ondas, né, mas na verdade elas não são bem uma onda, mas você tem toda a descrição matemática que é igual a uma descrição matemática física, né, da onda física, só que ela não tem causas físicas, né? O caso, por exemplo, da ola nos estádios, né? Todo mundo levanta e passa a mão, né? Mas, diferentemente de uma onda física, você pode matar essa onda simplesmente ficando sentado, né? Todo mundo ficou sentado, vem aquela onda, e se você não levantar, uma grande parte das pessoas não levantar, não tem aquele formato de onda. Ou se mexerem, né, fora de sincronia, também não tem a formação da onda, né? Então, há um caso de uma onda artificial, né? Ela imita uma onda, mas não é uma onda de verdade. Mas parece muito, né? Porque você consegue descrever um movimento igual o movimento de uma onda de verdade, de uma onda física. Em tempos de pandemia, né, nós também escutamos falar, né, cientistas falam da terceira onda de coronavírus em Manaus. Né, a segunda onda de Covid tende a ser pior do que a primeira, né, que é o que nós estamos vendo, né, diz cientista. Então, hoje em dia também tem essa outro significado, né? Onda da epidemia, né? Também não é a mesma coisa, porque quando você vê no gráfico, você vai ver uma grande quantidade de infectados, né? Então parece um pulso de uma onda quando você vê no gráfico, mas não tem nada a ver com a onda física que nós vamos estudar. Tá? O que é a onda dentro da física? A onda dentro da física, ela é qualquer perturbação que se propaga em um meio, só que essa propagação ocorre sem transportar matéria. Somente tem a propagação da energia, somente tem o transporte de energia, mas a matéria não é transportada. Então, o barco lá em alto mar, quando passa a onda, o barco sobe, né, o barco desce sem se mover. Ah, sem ser deslocado, né? No máximo, ele vai executar um movimento harmônico simples, né? Um movimento oscilatório, vai ir para um lado, para o outro, mas ele vai ficar próximo da sua posição de equilíbrio, tá? Mas ele não vai ser transportado de um ponto a outro. Como é que nós classificamos as ondas? Né? Nós podemos classificar as ondas quanto à sua natureza. É a primeira tipo de classificação delas. Quanto à natureza das ondas, nós podemos classificar elas em ondas mecânicas. Ondas mecânicas, elas precisam de um meio para se propagar. Elas não se propagam no vácuo, tá? A energia é uma energia que é transmitida em um meio material, uma energia que é transmitida entre as moléculas, tá? Entre as partículas que constituem aquele material. Então, elas precisam do meio para se propagar. Um exemplo é a onda de som, né? A onda sonora, ela é uma onda mecânica. A onda num lago, né? Voltando aqui também, é uma onda mecânica. A onda do mar, ela é uma onda mecânica. A onda do mar, ela precisa do mar, né? Senão, você tira o mar, deixa até de ser onda do mar. A onda do lago, ela precisa do lago, né? Então, deixa de ser onda do lago se você tirar o lago, né? E a onda sonora, ela precisa do ar para se propagar. Então, todas essas precisam de meios, né? Então, nós temos aqui a onda de pressão,
né, no caso, nós temos uma região aqui de alta pressão, seguida por regiões de baixa pressão. Então, nós temos, em uma região que eu tenho uma aglomeração grande de moléculas, né, dos gases constituintes do ar, eu tenho uma pressão alta. Em uma ponto em que eu tenho uma baixa concentração, eu vou ter uma pressão baixa. Então, se eu for mapear aqui a pressão pela posição aqui até o ouvido, né, que eu vou ter uma região de alta pressão e uma região de baixa pressão, né? Então, vai formar aqui uma função periódica, né? Por isso que muitas das vezes as pessoas confundem com movimento harmônico simples, tá? Porque também é um movimento harmônico simples, por ser uma oscilação, também é uma função periódica. Mas aqui nós temos uma função periódica com relação à posição, tá? Não é com relação ao tempo. Então aqui também vai ser com relação ao tempo, mas no caso aqui é um mapeamento da posição, tá? Então aqui eu tenho pressão por posição. Então aqui, quando eu tenho uma região de alta pressão, eu tenho uma região de alta energia também, né? Eu preciso de muita energia para aumentar a pressão. E quando eu tenho uma região de baixa pressão, eu tenho uma região de menor energia. Tá? Então, o transporte da energia no som ele se dá pelo meio da pressão do ar. Então, quando você fala, você cria regiões de alta pressão, região de baixas pressões, né? E essas oscilações de pressão elas vão se propagando, né? do alto-falante aqui até o caso do ouvido humano. Né? Então, aqui eu estou falando, né? Eu estou gerando uma região de alta pressão e essa oscilação de pressão ela vai até o microfone, né? E é captada por um cristal, né? Que tem no microfone, que esse cristal ele gera corrente elétrica se você aperta ele, né? São os chamados cristais piezoelétricos. Então é assim que funciona a captação do som. Ela é uma onda mecânica, ela precisa do ar para se propagar, ela precisa da água para se propagar, né? Você tem o som na água, você tem o som no ar, você tem o som nos materiais, né? Na terra, etc. Mas ela vai precisar de um meio para se propagar, porque é uma onda de pressão. Então, no vácuo não tem pressão, então não tem como o som se propagar no vácuo. Né? Então, é possível nós termos som no espaço, né? Como o filme aí, Armagedon, mostra. Não, não é possível nós termos som no espaço, tá? Se ocorre uma explosão no espaço, essa explosão ela vem sem som. Como, por exemplo, né, mostrado nos filmes, né, no filme Interestelar, né, não tem som no espaço, né, quando eles mostram as explosões no espaço, vem sem som, né, é um filme mais correspondente, né, ao real, né, uma situação real. Ou o filme Gravidade, também as explosões elas ocorrem sem som, porque estão no espaço. Né? Agora aquele negócio, explosões no espaço com som, né, igual nos filmes da Marvel, né, ou nos filmes Star Wars, Armagedon, Impacto Profundo, né, isso não existe, tá? Na realidade, no espaço não tem som nenhum, né, é um silêncio. Por que não tem? Meio é vácuo, né, então o som não se propaga no espaço. Ele se propaga lá dentro da nave, mas fora da nave não tem som. Quanto à natureza, nós também temos as ondas eletromagnéticas, tá? Já as ondas eletromagnéticas, a propagação delas ocorre tanto em meios materiais, né? Como no caso aí do laser, ele está se propagando no ar, ele se propaga no vidro, né? Em materiais transparentes, e ele se propaga também no espaço. Então, ele também se propaga no vácuo, tá? Então, as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de meio material para se propagar, mas elas também se propagam em meios materiais, tá? O caso do laser são ondas eletromagnéticas. Nós estabelecemos ondas eletromagnéticas, né? A luz visível, né, a luz que a gente vê, ela é um tipo de onda eletromagnética, mas é uma parte, né, do que a gente chama de espectro eletromagnético. Espectro porque nós escrevemos aqui as ondas em função da frequência. Então, existe um intervalo de frequência, que são o intervalo das ondas eletromagnéticas que o seu olho consegue detectar. Isso é o que nós chamamos de luz
visível, tá? Então, a frequência aqui, ela começa aqui mais baixa, na direita, e ela aumenta em direção à esquerda, tá? Então, aqui nós temos hertz, né? 1 hertz, 100 hertz, 10.000 hertz, né? 1 milhão de hertz, 10 elevado a 16, até 10 elevado a 24. Então, aqui nós temos o comprimento de onda do visível. Então, as frequências do visível, né? Então, a menor frequência é a frequência do vermelho e a maior frequência é a do violeta, né? Então, nós temos vermelho, laranja, amarelo, aí vai para o verde, o ciano, né? Que está por aqui, o azul, até chegarmos no violeta, tá? Você muda a frequência, você muda a cor. Então, frequência em ondas eletromagnéticas, ela está associada à cor da onda visível, ou também dos tipos de onda, né? Frequências baixas, nós temos ondas de rádio compridas, né? As primeiras ondas aí de comunicação. Quem assistiu aí o seriado do Casa de Papel, né? Eles se comunicam aí na última temporada, eles se comunicavam usando ondas longas, né? Ondas de rádio, uma comunicação bem antiga, né? Um tipo de comunicação bem antiga, né? Que foram usadas as ondas longas ou as ondas de baixa frequência. À medida que você aumenta, né? Então eram usados aí para comunicação. Aumenta a frequência, nós entramos nas ondas AM, né? Que você tem a amplitude da onda, ela é modulada. Então, você aumenta ou diminui a amplitude e transmite informação dentro da amplitude da onda. Nós temos aqui também a faixa de frequência FM, frequência modulada, tá? Também são ondas de rádio, tá? Então, nós falamos aqui sobre ondas de rádio, AM, FM. Onda do celular é onda de rádio, tá? O seu celular funciona a partir de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio. A televisão também funciona a partir de ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, tá? A transmissão de internet por rádio, né? Tudo a partir de ondas eletromagnéticas. Ao aumentarmos a frequência, nós vamos para as micro-ondas, né? Aquelas do forno de micro-ondas. Então, ela é capaz de excitar moléculas de água, né? Transmitir energia para as moléculas de água e esquentar a sua comidinha, né? No forno de micro-ondas. Aumentando aí a frequência, nós vamos para as ondas infravermelho, tá? Infravermelho, a frequência está abaixo do vermelho. Essas ondas, todas elas, a gente não vê elas, né? Mas é possível detectá-las. Então, infravermelho são as ondas de calor, tá? É a onda que funciona lá o controle da sua TV, né? Ele funciona por infravermelho. São as ondas de calor também que o seu corpo emite. Então, os óculos de visão no escuro, eles veem você por ondas de vermelho, né? Por ondas de infravermelho. O calor, né, transmitido por ondas de infravermelho. Aí a gente entra no espectro do visível, né, que eu já falei. Com a frequência maior, nós entramos nos raios ultravioleta, né? E aí ultravioleta vai ser dividida entre ultravioleta A, B e C, né? Sendo que o ultravioleta A e B ele é responsável na nossa pele por produzir, fazer a nossa pele produzir a melanina, né? Que é a pigmentação da pele, né? Por isso que quando você toma sol, você toma a radiação ultravioleta do sol e você bronzeia, né? Produz melanina, né? Só que essas ondas também, a partir aqui do ultravioleta, essas ondas já têm energia suficiente, né? A energia de ondas eletromagnéticas é dependente da frequência. Então, a partir dessa frequência aí de ultravioleta, nós chamamos de ondas ionizantes. Elas são capazes de arrancar até mesmo elétrons, né? Elétrons, né? São capazes de alterar o núcleo, né? Quando chega no raio gama, né? Então, são ondas que a gente chama de radiação ionizante. Ela é capaz de alterar moléculas, né? Ligações moleculares.
tal. Então, se uma onda ultravioleta ela pega numa molécula de DNA, ela pode gerar um câncer ionizando o DNA, tá? Então, ondas de ultravioleta, elas são responsáveis por produzir a melanina, né, na nossa pele, por produzir a vitamina D na nossa pele, né, sintetizar a vitamina D, eles são, é necessário de radiação ultravioleta, por isso que você tem que tomar sol, mesmo sem protetor solar, mas você não pode tomar por muito tempo, porque quanto maior a exposição que você toma, né, de ultravioleta sem protetor solar, maior a probabilidade dessa onda acertar aí uma molécula de DNA e acabar gerando um câncer de pele. Mais energético, nós temos os raios-x, né? Raio-x da chapa, né? Raio-x mole, raio-x duro, né? Aí vai depender da frequência. Então, nós temos os raios-x, né? Que é usado também lá no laboratório de luz síncroton, em Campinas, né? Para o estudo de quebra de proteínas. E mais energéticos, raios gama, né? Que ocorrem em decomposições nucleares. Tá? Então, são raios, uma radiação extremamente perigosa, a radiação gama, que é a que tem mais energia. Beleza? Então, isso aqui é o que nós chamamos de espectro eletromagnético. A energia de uma onda eletromagnética ela depende da frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia. Né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são compostas de campos elétricos e campos magnéticos, que vocês vão ver no terceiro ano, oscilantes. Tá? Então, a oscilação de um campo elétrico gera a oscilação de um campo magnético, né? E aí a gente tem ondas eletromagnéticas se formando. Então, temos aqui campos elétricos e o campo magnético perpendicular ao campo elétrico. E elas se propagam, né, perpendicularmente à direção de oscilação dos campos. Mais recentemente, né, detectadas em 2015 e confirmadas em 2016, nós temos as ondas gravitacionais. A propagação delas também, assim como as ondas eletromagnéticas, elas ocorrem em meios materiais e no vácuo, tá? Então, nós podemos dizer que as ondas eletromagnéticas e as ondas gravitacionais são ondas de campo, né? Porque elas, o caso das ondas gravitacionais, são ondas de perturbações no campo gravitacional. Só que essas ondas gravitacionais, para você ter uma onda realmente significativa, é necessário do choque entre dois buracos negros. Por isso que elas são muito difíceis de serem detectadas. Foram detectadas somente em 2015, né? E a confirmação de que era realmente uma onda gravitacional ocorreu em 2016. Acho muito difícil, né, vir ser cobrado no Enem, né, ou no vestibular, mas está aí, né? Isso é relativamente bem novo, né, 2015, né? Temos aí 6 anos, né, de detecção e, na verdade, menos de 6 anos, né, 5 anos aí de detecção, né, e 4 anos aproximadamente de confirmação, né, que foi realmente a detecção das ondas gravitacionais por um laboratório chamado LIGO, né, LIGO. Se você quiser estudar mais sobre o assunto, pesquisa aí, laboratório LIGO, como é que eles detectaram essas ondas. Também nós podemos classificar as ondas quanto à sua propagação. Então, nós falamos sobre a classificação da natureza, ondas mecânicas, ondas de campo, né, ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas e ondas gravitacionais. E nós temos também a classificação quanto à relação de propagação. Né? Então, ondas transversais são aquelas ondas em que a direção de oscilação ela é perpendicular com a direção de propagação. Então, ele está oscilando aqui, a onda oscila aqui, mas ela se propaga perpendicularmente. Então, ela vai se propagar, né? A oscilação ela vai se propagar perpendicularmente, né? Com a oscilação, né? A propagação e a oscilação são perpendiculares. Exemplos desse tipo de onda. A onda, né? Da corda do violão, ela é uma onda transversal. Se você pegar uma foto com obturador muito rápido, o que você vai ver é que vai formar esse tipo de imagem, tá? Então, aqui você tem a oscilação e a oscilação ela se propaga ao longo da corda. Então, a direção de propagação
de oscilação é aqui e a direção de propagação é perpendicular. Né? As ondas eletromagnéticas, toda onda eletromagnética, ela vai ser uma onda transversal. Porque se você notar aqui, ó, o campo está oscilando aqui para cima e para baixo, o campo elétrico, né? O campo magnético está aqui, ó, da esquerda para a direita, né? E a propagação ela se ocorre aqui saindo da folha, né? Ou saindo aí da tela, né? No caso. Então, a direção de propagação ela é perpendicular tanto ao campo elétrico quanto ao campo magnético. Então, toda onda eletromagnética é uma onda transversal. Só que note, quem é o subconjunto aqui é a onda eletromagnética, tá? Nem toda onda transversal é uma onda eletromagnética. O contrário não é válido, mas toda onda eletromagnética é uma onda transversal. As ondas eletromagnéticas elas são subconjunto das ondas transversais, tá? Não significa que todas as ondas transversais são ondas eletromagnéticas, como a gente já viu, a vibração da corda no violão é uma onda transversal, mas não é uma onda eletromagnética, ela é uma onda mecânica. Tá? Outros tipos de onda, né? Nós temos as transversais, agora com relação à propagação, nós temos as longitudinais. Se uma é perpendicular, a outra vai ser paralela. Né? Então, no caso aqui, a oscilação ela ocorre no mesmo sentido, né? Na mesma direção da velocidade de propagação, de como ocorre a propagação. O som é um exemplo de onda longitudinal. Né? Então, como é que funciona o som aqui? Agora, num vídeo animado, né? Nós temos aqui as moléculas, elas gerando as ondas, as posições de alta pressão. Se você notar aqui, não são moléculas que estão sendo ejetadas, tá? Essas bolinhas aqui, elas vão e voltam. Se você notar, elas vão e voltam, vão e voltam. Tá? Mas parece que elas estão sendo ejetadas, né? Mas, na verdade, elas estão oscilando em relação à posição de equilíbrio, gerando regiões de alta pressão e regiões de baixa pressão. Então, aqui no meio você tem o alto-falante, né, o speaker, e você gera ondas de pressão aí com a aglomeração de partículas, né, das moléculas constituintes do ar. Então, o som ele é uma onda longitudinal, tá? Todo som é uma onda longitudinal. Nós temos também as ondas mistas, tá? Que são ondas que são tanto transversais como longitudinais. Então, a direção de oscilação ela é tanto paralela como ela é perpendicular. Então, se for perpendicular, transversal. Se for paralela, a oscilação e a propagação forem paralelas, longitudinais. Se for os dois, nós chamamos de ondas mistas, tá? Nas ondas mistas, né? Por exemplo, a onda do mar é uma onda mista, né? Se você coloca um objeto lá, o movimento que ele vai executar é um movimento circular ou um movimento elíptico, tá? Então, à medida que a onda, que ele desce aqui na onda, né, ele vai ser tanto oscilar para cima e para baixo, como ele vai oscilar de um lado para o outro, né? Então, ele vai executar um movimento circular aqui, ok? Ou elíptico, mas vai executar um movimento oscilatório. Não vai ocorrer transporte de matéria. Tá? Então, ondas do mar são ondas mistas. Tá? Você tem tanto a onda transversal como a longitudinal. As ondas em molas. Né? Em molas, você pode criar ondas transversais. Né? Se você dá uma pancada na mola, ela vai oscilar. Aquela oscilação vai e volta na mola. Você pode dar uma pinçada nela e gerar uma compressão na mola. Então, essa compressão ela vai se propagar e depois volta, vai e volta essa compressão. Né? Então, nós temos ondas longitudinais em molas também, e você pode tanto pinçar como dar aqui uma puxada aqui, né, transversal, e ter ondas mistas. Então, as molas aceitam transversais, longitudinais e mistas. No caso dos terremotos, nos terremotos nós temos diversos tipos de onda, tá? Então, nós temos as ondas P. As ondas P elas se movem com velocidade maior do que as outras. Então, são as ondas de compressão no solo, né? Então, elas comprimem e expandem o solo,
né? Quando ela chega na base de um prédio, ela quebra os alicerces do prédio, né? Deixando o prédio fácil para as outras ondas virem e derrubarem esse prédio, né? Então, são ondas de compressão e expansão do solo, né? São as ondas P's. Então, no terremoto, você tem ondas longitudinais, são as ondas P's. Nós temos as ondas transversais, tá? Essa daqui, no caso do terremoto, é mais rápida do que a onda P, é mais rápida do que a onda S. Tá? Então, ela vem, quebra, destrói o alicerce do prédio com compressão, e depois vem a onda S, né? Sobe e desce o solo, né? E aí as construções terminam de cair, né? Com as ondas S. Então, as ondas S é uma onda de transversal, né? Então, ela sobe e desce o solo. E nos terremotos nós também temos as ondas de Rayleigh, né, que são ondas mistas. Né, ela sobe, desce e comprime e expande. E nós temos as ondas de Love. Né? Essas ondas de Love são ondas transversais também. Só que a direção de oscilação, ao invés de ser para cima e para baixo, ela é uma direção de oscilação horizontal, mas ela é perpendicular ainda à propagação, né? Ocorre quando uma placa ela raspa na outra, mas sem ser para cima e para baixo. Elas se movimentam de um lado para o outro, se raspando. Quando uma placa bate na outra, né? Você tem geração de ondas P, de ondas S também, né? Então, ondas de compressão, né? Ondas de oscilação, ondas uma raspando na outra, né, da placa tectônica. Né? Então, os terremotos têm tanto ondas transversais como longitudinais, como ondas mistas também. Tá? E nós também podemos classificar as ondas com relação às dimensões dessas ondas. Nós temos ondas unidimensionais, tá? Em que só existe uma única direção de propagação. Tá? Então, as dimensões têm relação com a propagação e não com a oscilação. Tá? Então, uma única direção de propagação, tá? Uma onda unidimensional. Tá? Ondas em cordas são ondas unidimensionais, elas só têm a corda para poder se propagar. Tá? O laser são ondas unidimensionais também, porque são ondas que nós chamamos de ondas coerentes, elas se propagam em uma única direção, todo mundo bonitinho, sem espalhar. Tá? Então, no caso aqui da onda luminosa do laser, né, nós temos uma onda unidimensional. Ondas bidimensionais, você tem duas direções de propagação, tá? Ou como é que eu vou dizer, né? Bem duas direções, as direções de propagação elas estão em um plano, né? Você tem infinitas direções de propagação, mas todas elas estão contidas num plano, tá? Então, por exemplo, as ondas do mar, né? As ondas de fluidos, né? As ondas de terremoto, né? Elas ocorrem bidimensionais, né? Quando você está olhando a superfície só, né? Ok, o terremoto ele pode ir para dentro adentrar, né, a crosta terrestre e tal, mas quando você olha só no plano, você está trabalhando com ondas bidimensionais. E temos as ondas tridimensionais, que as direções de propagação estão em todas as dimensões do espaço, né? Como a luz, né? Você liga a luz da, da sua sala, da sua casa, e ela vai irradiar em todas as direções do espaço. Né? Quando você fala com outra pessoa também, né, o som da sua voz, ela irradia em todas as direções. Você não consegue. Existem técnicas de projetar, né, a voz, né, mas ela vai espalhar em todas as três dimensões. Ok? Bom, uma outra característica de onda, né? Então aqui nós falamos sobre as classificações de onda: natureza, propagação e dimensão. Nós também agora temos uma característica de ondas transversais, né? Só vai falar de polarização em ondas transversais, porque não faz sentido você falar de polarização de onda longitudinal, né? Tá? Não faz nem sentido. Por quê? Nós vamos ver aqui por quê. Então, quando uma onda transversal ela só tem uma única direção de vibração, de oscilação, né? Nós dizemos que essa onda está polarizada, tá?
Então, aqui no caso, eu tenho uma onda polarizada na horizontal, e aqui eu tenho uma onda polarizada na vertical, mas se eu misturar as duas, eu teria duas ondas, né, em duas direções de oscilação, e elas não estariam polarizadas. Mas elas separadas, eu posso dizer que essa daqui está horizontalmente polarizada e essa daqui está verticalmente polarizada. Tá? Se elas tiverem diversas direções, elas não estão polarizadas. Então, aqui, só uma comparação, né? Luz polarizada, né? Perdão, luz não polarizada, né? Como é que você vê o lago se fosse somente luz não polarizada? Se você coloca um filtro polarizador somente para pegar as ondas polarizadas, né? Olha como é que fica muito mais organizado, né? Fica melhor para ver, né? Aqui no caso, luz não polarizada, luz polarizada, né? São as mesmas imagens, só que uma vista com filtro não polarizado, outra com filtro polarizado. Tá? Então ela fica mais organizada, né? Para a gente ver, né? O nosso cérebro, né? Para detectar. Então não tem aquelas questões de estourar, né? Então por isso que os óculos polarizadores eles são mais caros do que os óculos que não polarizam, né? Então, é possível nós selecionarmos a direção de vibração, né, de um objeto a partir de um objeto chamado filtro polarizador. Tá? É só você imaginar, imagina que uma corda, né? Você começa a vibrar essa corda para tudo quanto é lado, né? Ela está apoiada na parede e você começa a vibrar ela em todas as direções, né? Se você coloca uma grade que impede ela de vibrar em uma determinada direção e só permite ela vibrar nessa direção perpendicular na direção da grade, o que vai acontecer? Só vai passar a oscilação e está alinhada com a grade, né? Ou com o filtro polarizador. Né? No caso dos óculos, nós temos os filtros polarizadores, né? Que são aquelas lentes polarizadoras, né? No caso da luz. Né? Então é possível selecionar a direção de vibração a partir de um objeto que nós chamamos de filtro polarizador. Tá? A luz não polarizada, né? Você tem a luz não polarizada, se ela passa por um polarizador, a intensidade dela cai pela metade. Tá? Isso daí é a regra. Passou pelo filtro polarizador, a intensidade da luz cai pela metade. Tá? Agora, se você passa depois ela de novo, né? Se você pega uma luz polarizada e passa por um polarizador, né? Aí sim, né, você vai ter uma intensidade que ela vai depender do ângulo de inclinação entre a direção de oscilação e a direção do polarizador. Tá? Então, aqui no caso aqui, nós temos aqui o ângulo da direção de oscilação, que é esse daqui, e o ângulo do filtro polarizador. Tá? Então, a intensidade, a partir dela passar, né, você passar essa luz que já foi polarizada aqui por um outro filtro polarizador, vai depender deste ângulo de inclinação, e vai depender do cosseno ao quadrado desse ângulo. Então, se eu pegar o polarizador e botar na direção perpendicular com a direção de oscilação, o que vai acontecer? Eu vou zerar, então não passa luz, então eu bloqueio toda a luz. Tá? Se estiver perpendicular o polarizador e a direção de oscilação. E se eles estiverem na mesma direção, passa toda a luz. Tá? Então, por isso que quando você pega aí um óculos polarizado e vai olhar, por exemplo, a tela do computador, né, a luz dos visores LCD, né, dos visores, ela é polarizada. Então, quando você vira aí o óculos, ele bloqueia toda a luz. Tá? Então, o óculos polarizador é bom, né? Mas muitas das vezes ele pode não servir muito legal para você usar um computador, para você usar um celular que tem uma tela com lente polarizada, ele pode atrapalhar, porque ele vai bloquear a luz que é desses objetos que ela é polarizada. Tá? Agora, para que se usa um óculos de luz polarizadora? Né? Existe um ângulo chamado ângulo de Brewster, né? Que é uma inclinação a partir da qual toda inclinação, toda reflexão a partir desse ângulo, né?
a luz refletida ela vai ser polarizada. Então, se você coloca esse óculos, né, e você tem o controle da reflexão, né? Então, aqui você olha aqui um carro, né, com o para-brisa com uma reflexão, né, no ângulo de Brewster. Se você coloca o, o óculos, né, você não vê a luz refletida, né? Então, é possível de ver a pessoa dentro, né, do carro, sendo que aqui não dá para ver dentro do carro, né? Então, os fabricantes de automóveis, eles colocam o para-brisa numa inclinação, né, menor do que o ângulo de Brewster para o vidro, de maneira que, quando a luz reflete, né, no para-brisa, você coloca o óculos polarizador e você não vê a reflexão, né? Isso é muito importante na estrada para você não ser ofuscado por uma determinada reflexão. Por isso que óculos polarizados, eles geralmente são mais caros do que só aqueles que protegem das ultravioleta, da radiação ultravioleta. Descrição matemática das ondas, né? Quais são as grandezas de onda, né? Então, o movimento, né? Vamos falar aqui sobre as ondas harmônicas, tá? Então, o movimento de cada ponto no espaço causado, né, por uma onda, ele é um movimento periódico. E ele também é um movimento oscilatório, tá? Então, ele se repete num tempo definido e cada ponto oscila em torno de um valor de equilíbrio, tá? Por isso que nós chamamos de ondas harmônicas, porque cada ponto da onda ela vai executar um movimento harmônico simples, tá? Porque cada ponto vai ter um movimento periódico e oscilatório, tá? Então, grandezas de onda. Muitas dessas grandezas nós já falamos lá no MHS, que é a amplitude do movimento, né? A amplitude da onda. Nós temos a frequência da onda, né? Quantas vezes esse movimento ele se repete por tempo. Nós temos o período, né? O tempo que demora para cada uma dessas oscilações ocorrerem. Nós temos o ângulo de fase, né? Que é a mesma ideia lá do ângulo de fase do MHS, né? Um ajuste aí para você com relação ao que você escolheu de origem, né? Para o seu eixo de coordenadas e para o seu tempo inicial. Né? E uma outra, né, que a gente ainda não falou, que vai ser o comprimento de onda, né? Dentro do espaço, qual é o espaço que demora, né, para você ter uma repetição dessa onda, né? Então, nós vamos falar aqui, né, sobre essas 5 grandezas de onda, né? Para a gente falar sobre o que é o comprimento de onda, vamos primeiro entender o que é uma crista e o que é o vale de uma onda, né? A crista de uma onda é o ponto em que você tem o máximo de energia, tá? Então, ele tem o valor máximo. Então, essa daqui é uma crista. E o vale é onde a energia tem o seu valor mínimo, tá? Então, tem uma crista e o vale da onda, a crista e o vale, tá? Então, aqui no caso da onda sonora, né, a região de alta de compressão, né, eu tenho uma crista. E na região de rarefação do ar, né, de baixa concentração, eu tenho o vale da onda, né, de pressão. Então, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda, né, se você notar, depois de 2 cristas, esse formato aqui ele vai se repetir. Tá? Então, ele vai se repetir aqui, ele vai se repetir aqui. Tá? Então, esse padrão espacial ele passa a se repetir entre 2 cristas, ou entre 2 vales também, a mesma coisa, vai ter uma repetição. Né? Então, eu tenho aqui um pico, eu faço outro, entre outros 2 vales eu vou ter outro pico, tá? Então, eu passo a ter repetições desse padrão. E essa repetição de padrão, né, esse espaço, né, entre 2 cristas, né, ou entre 2 vales, é o que nós vamos chamar de comprimento da onda. Ele se repete, né? Cada comprimento de onda você tem o mesmo padrão definido, tá? Então, comprimento de onda é simplesmente isso, padrão compreendido entre o espaço de comprimento, né, de uma onda que se
propaga em velocidade constante. Nós temos também a amplitude da onda. A amplitude da onda, né, que é a outra grandeza, né, é esse valor aqui entre um vale, né, a metade do valor entre uma crista e um vale, tá? É o que eu chamo de amplitude, né? Então, é a intensidade dessa perturbação, metade, né, da diferença entre as cristas e os vales. Então, se eu tenho uma região aqui no som com 5 milímetros de mercúrio, né, e outra com 3 milímetros de mercúrio, a distância entre 5 e 3, né, o que eu vou ter? Eu vou ter 2 milímetros de mercúrio. Então, qual que vai ser a amplitude dessa onda? Vai ser 1 milímetro de mercúrio, que é a metade. Tá? O período. A ideia do período é a mesma lá do MHS também. É o tempo necessário para que um ponto no espaço ele repita o seu movimento. Então, você vê aqui, no caso, aqui uma onda estacionária. Né? Então, temos o ponto aqui, que era crista, ele vira vale, e ele volta a ser crista de novo. Tá? Ó, crista, vale, e volta a ser crista de novo. Então, o tempo que ele demora, que uma crista demora para voltar a ser crista, né? Ou o tempo que um vale demora para voltar a ser um vale, é o que nós chamamos de período, né? Então, o tempo necessário para que aquele ponto ele repita de novo o seu movimento. E a frequência? A frequência é a quantidade de oscilações que esse ponto faz, tá? Então, é quantas vezes, né, uma crista ela volta a ser crista em um determinado tempo, né? Então, aquela relação entre frequência e período, ela se mantém aqui, né, na ondulatória. Então, a frequência é 1 dividido pelo período. Tá? Mesma ideia lá do MHS. A fase inicial é para determinar, né, você escolher um tempo inicial e um valor lá que é a sua referência, né, no espaço. Então, você, para descrever tudo, né, você vai ter que ajustar, né, o valor inicial da onda. Né? Então, muitas das vezes aqui, ó, se uma onda começa aqui no zero, essas outras não começam. Né? Então, só que todas essas ondas, tanto a vermelha como a verde, como a preta, aqui, elas têm a mesma frequência, né? Tem o mesmo comprimento de onda, tem o mesmo período, né? Tem a mesma amplitude, elas diferem simplesmente que uma começa mais para baixo e a outra começa aqui mais para cima, né? Então, a gente diz que essas três ondas elas são iguais, mas elas estão defasadas, elas têm fases diferentes, tá? A fase inicial delas é diferente. Ok? Então, beleza. Falei aqui das grandezas, mas como é que eu descrevo isso matematicamente? Né? Então, a equação geral de uma onda harmônica, né, ela vai ser função tanto da posição como do tempo. Tá? Então, duas variáveis. Então, eu tenho a amplitude vezes o cosseno, né? 2π vezes x dividido pelo comprimento de onda. Tá? Então, eu tenho aqui 2π sobre o comprimento de onda, né, que é essa letra grega chamada lambda, tá? É a letra que nós representamos o comprimento de onda. Multiplicado pela posição, menos 2π vezes a frequência vezes o tempo, tá? 2π vezes a frequência, nós vimos lá no MHS que nós podemos chamar isso daqui de frequência angular, né, que é o ômega. E nós somamos a fase inicial. As duas equações são a mesma coisa, só que aqui eu tenho com relação à frequência linear e aqui com a frequência angular. Tá? Então, aqui é uma onda que só tem uma única frequência, né, que é o que a gente chama de onda harmônica. Os pontos no espaço eles executam o MHS, elas são descritas com essa forma. Tá? Ah, e se não for uma onda harmônica, né, então nós precisamos, se não for uma onda harmônica, se tiver diversas frequências, a partir do princípio de superposição, nós podemos escrever qualquer tipo de onda, tá? Mesmo que não seja harmônica.
O que é o princípio da superposição de ondas? O princípio da superposição de ondas, ele me diz que quando duas ondas passam no mesmo ponto no espaço, né, a onda resultante vai ser a soma das ondas harmônicas, tá? Então, se eu tenho uma onda com mais de uma frequência, é simplesmente eu pegar e somar aqui a função das ondas, das duas ondas com frequências diferentes, né? Com frequência 1 e com frequência 2. A onda resultante, né? A soma das duas ondas, né? Então, aqui no caso, aqui, por exemplo, nós estamos vendo aqui uma onda azul, né, com a mesma frequência, o mesmo comprimento de onda, mesma amplitude, né, duas ondas iguais, azul e verde, se movimentando, né, e aqui nós temos em vermelho a onda resultante, né, no caso aqui uma onda estacionária, a onda vermelha, enquanto as outras duas são ondas propagantes, tá? Então, quando elas passam, né, quando duas cristas encontram, né, e dois vales se encontram, né, nós temos aqui a amplitude máxima. Quando uma crista encontra com um vale, né, nós temos a chamada interferência destrutiva, né, que aí nós temos toda a destruição da onda, né, ela fica plana. Como é que eu calculo a velocidade de uma onda? Né? Nós sabemos que a cada período de tempo t, né, que é o período da onda, né, ela vai se deslocar o espaço de um comprimento de onda, né? Porque aí, a cada período t, uma crista volta a ser crista, né? Então, essa crista ela vai se deslocar. Quando ela chegou aqui, nesse ponto que era essa outra crista, ela volta a ser crista de novo, né? Esse ponto aqui, ele desce e volta, no período t, né? Então, a cada período t, essa onda se desloca um comprimento de onda lambda, tá? Então, velocidade é o espaço percorrido pelo tempo, né? Então, cada pulso de onda, né, ele vai se movimentar com uma velocidade v, que é igual ao comprimento de onda dividido pelo período, ou o comprimento de onda vezes a sua frequência, né? E aí fica aquele mnemônicozinho, né, para você poder gravar essa fórmula, né? Velocidade da onda, né, lambda na ferida, né? Lambda vezes f, tá? O comprimento de onda vezes a frequência. E aí você consegue se lembrar sempre de como é a velocidade da onda. E por último, nós vamos falar aqui o que é frente e raio de onda. Então, uma frente de onda, ela é o que? A fronteira entre a região atingida pelo pulso daquela onda, né? Então, pelo único pulso, e a região ainda não atingida, né? Nós chamamos frente de onda, né? Nós desenhamos aqui como uma região, como uma fronteira, né? Então, aqui eu vou ter uma crista, né? Em outro ponto eu tenho uma outra crista, né? Então, tem um pulso aqui, eu tenho um outro pulso, eu tenho um outro pulso, né? Então, cada linha dessa é uma crista ou um vale, né? Tanto faz. E a metade aqui, né? Se esse aqui for uma crista, essa outra metade aqui vai ser um vale, né? Então, isso daqui é o que nós chamamos de frente de onda. E raio de onda, ele é uma linha, né, com origem na fonte da onda, né? E ele vai indicar a direção de propagação dessa onda. Então, os raios de ondas, né, são essas setas aqui, né, eles indicam para onde é que essa onda está se propagando, essa onda bidimensional, né, e as frentes de onda, né, me diz a fronteira da região que já foi afetada por aquele pulso e a região que ainda não foi afetada por aquele pulso. Tá? E o princípio de Huygens, né, ele vai me dizer que a cada ponto da frente de onda, né, cada ponto de uma frente de onda, ele se comporta como uma nova fonte dessa onda. Então, aqui, se eu colocar algum objeto aqui para parar essa onda e deixar só um único ponto para propagar, esse outro ponto ele vai se comportar como uma fonte também, né? Então, vai surgir outro raio de onda aqui, outros raios de onda, né, radiais, se eu pegar um único ponto, né?
Então, aqui no caso aqui, né, no GIF animado, né, dá para a gente ver que as frentes de onda chegando no anteparo em um único ponto, né? Então, tem os raios de onda aqui, eles são horizontais aqui, né? E como chegou aqui no anteparo amarelo, esse único ponto aqui vai se comportar como uma nova fonte. Tá? Então, eu tenho aqui os raios de onda radiais, né? Saindo desse único ponto. Tá? Então, o fenômeno da difração ele é devido ao princípio de Huygens. Tá? E esse único ponto aqui, as características dessa onda, né, são iguais às características dessa onda, só vai mudar as direções de propagação. Tá? Então, vai mudar os raios de onda. Tá? Esse princípio de Huygens, né, então, ele é importante aí no estudo dos fenômenos ondulatórios. Então, aqui nós vemos, né, todo o arcabouço, né, toda a bagagem teórica, né, para a gente poder descrever uma onda e estudar, né, os fenômenos ondulatórios na próxima aula. Né? Nós vimos o que são as grandezas de onda, natureza das ondas, né, as classificações com relação à propagação das ondas, com relação às dimensões das ondas, né, descrição matemática das ondas, né, a fórmula matemática dela, como é que eu calculo a velocidade da onda, e por último aqui, o que é frente de onda, o que é raio de onda, e o que é o princípio de Huygens. Tá? Então, até a próxima, pessoal.